Tem um dia que chega sem avisar. Você acorda, olha pro teto, e percebe que aquela dor no peito não tá mais lá. O vazio continua, mas ele não aperta mais. E isso deveria ser um alívio, né? Mas não é. Porque quando a dor vai embora e o vazio fica, você entende uma coisa que ninguém te preparou para entender. Que talvez você tenha se acostumado com ela. Que talvez você precise dela para sentir que ainda está vivo. Se você já sentiu isso, fica aqui. Se inscreve no canal. Porque aqui a gente não foge do que dói. A gente olha para isso até fazer sentido. Ninguém fala sobre esse momento. Sobre o dia em que você para de sofrer, mas não volta a sentir nada. As pessoas te dizem que vai passar, que o tempo cura, que um dia você acorda e a vida volta ao normal. Mas elas mentem. Ou elas não sabem. Porque o que vem depois da dor não é a cura. É o silêncio. Um silêncio tão grande que você começa a procurar pela dor só para ter certeza de que ainda existe algo dentro de você. Você viveu tanto tempo carregando aquele peso que, quando ele some, você não sabe mais quem você é sem ele. A dor te definia. Ela te dava um propósito, mesmo que esse propósito fosse só sobreviver a ela. E agora que ela foi embora, você não sabe o que fazer com o espaço que sobrou. Você olha para dentro e encontra o nada. Um nada que não queima mais, mas que também não aquece. E aí vem o susto. Porque você percebe que tinha medo da dor, mas tem mais medo ainda disso. Do vazio sem a dor. Da sensação de estar flutuando num lugar onde nada importa o suficiente para te machucar. Nada importa o suficiente para te fazer sentir. No começo, quando a dor está no auge, você luta contra ela. Você chora. Você grita sozinho no chuveiro. Você soca o travesseiro de madrugada. Você manda mensagem que depois apaga. Você escreve textos que ninguém nunca vai ler. E nessa luta, você tá vivo. Porque a dor te lembra que você ainda sente. Que você ainda se importa. Que ainda existe algo em você que reage. Você passa meses, às vezes anos, esperando o dia em que aquilo vai passar. Você reza para acordar sem aquele nó na garganta. Sem aquele aperto no peito que te impede de respirar fundo. Você imagina como vai ser quando você finalmente conseguir pensar naquela pessoa, naquele lugar, naquela escolha, sem sentir que está sendo esfaqueado por dentro. E aí o dia chega. Mas não do jeito que você esperava. Não tem luz no fim do túnel. Não tem momento de libertação. Não tem sensação de recomeço. Tem só o silêncio. Você acorda. Se arruma. Vai trabalhar. Volta para casa. E percebe que não sentiu nada o dia inteiro. Nada de dor. Mas nada de alegria também. Nada de raiva. Nada de saudade. Nada. E você tenta se convencer de que isso é bom. Que isso é o que você queria. Que finalmente você tá livre. Mas no fundo, você sabe que não tá livre. Você só tá anestesiado. Você trocou a dor aguda pelo torpor. E o torpor é pior. Porque a dor te fazia sentir que você estava lutando. O torpor só te faz sentir que você desistiu. Você começa a testar. Você ouve aquela música que costumava te destruir. E não sente nada. Você passa por aquele lugar que guardava todas as memórias. E nada. Você vê uma foto antiga, uma mensagem guardada, um objeto esquecido. E o peito não aperta mais. O nó na garganta não vem. A vontade de chorar não aparece. Você só olha, registra e segue em frente. E é aí que vem o medo de verdade. Porque se você não sente mais nada por aquilo que um dia te destruiu, o que mais você perdeu a capacidade de sentir? Será que você ainda consegue se apaixonar? Será que ainda consegue se emocionar com algo? Será que ainda consegue se importar de verdade com alguma coisa ou alguém? Você percebe que a dor, por pior que fosse, te conectava com a sua humanidade. Ela te provava que você ainda tinha coração, que você ainda era capaz de amar, mesmo que esse amor tivesse virado cinza. E agora, sem ela, você não sabe mais do que você é feito. Você não sabe mais o que te move. Você não sabe mais o que te faz ser você.
As pessoas ao seu redor percebem que você está diferente. Elas dizem que você está melhor, que você está mais leve, que finalmente superou. E você sorri. Você concorda. Você finge que elas têm razão, porque você não sabe como explicar que o que elas estão vendo não é melhora. É desistência. É a versão de você que parou de tentar sentir alguma coisa porque sentir doía demais. Você vai para as festas. Você ri das piadas. Você faz os movimentos sociais que as pessoas esperam de você. Mas é tudo automático. Tudo mecânico. Você está ali, mas você não está presente. Você está ocupando espaço, mas você não está habitando a própria vida. Você virou um fantasma de si mesmo. E o pior é que só você percebe. De noite, quando está sozinho, você sente falta da dor. E isso te assusta tanto que você não conta para ninguém. Porque como você explica que preferia sofrer a sentir esse vazio? Como você explica que a dor te fazia sentir vivo e agora você só se sente morto por dentro, mas com o coração ainda batendo? Você começa a procurar por ela. Você escuta músicas tristes de propósito. Você se força a lembrar dos piores momentos. Você tenta se machucar de novo só para ver se ainda funciona. Mas não funciona. A dor não volta. Só o vazio fica. E ele não queima. Ele só congela. Com o tempo, você aprende a viver nesse estado. Você aprende a funcionar sem sentir. Você vai ao supermercado. Você paga as contas. Você responde às mensagens. Você cumpre seus compromissos. E ninguém percebe que você está fazendo tudo isso no piloto automático. Que por dentro você não está realmente ali. Você começa a evitar situações que exigem emoção real. Você inventa desculpas para não ir em casamentos. Você se afasta de amigos que falam muito sobre seus sentimentos. Você para de assistir filmes que te fazem chorar. Não porque você não quer chorar, mas porque você descobriu que não consegue mais. E isso te assusta tanto que você prefere nem tentar. Você tenta preencher o vazio com coisas. Você compra. Você come. Você assiste série atrás de série. Você se afunda no trabalho. Você cria rotinas rígidas que ocupam cada segundo do seu dia. Porque se você parar, se você ficar em silêncio por tempo demais, você vai ter que encarar o que tem dentro de você. E o que tem dentro de você é o nada. As pessoas tentam te animar. Elas te chamam para sair. Elas te mandam mensagens motivacionais. Elas te dizem que você precisa se abrir de novo. Que você precisa se permitir sentir. E você agradece. Você diz que vai tentar. Mas você não tenta. Porque você sabe que não adianta. Você não escolheu ficar assim. Você não decidiu parar de sentir. Simplesmente aconteceu. E agora você não sabe como voltar. Às vezes você se pega observando outras pessoas. Pessoas que riem alto. Pessoas que choram em público. Pessoas que discutem com paixão. Pessoas que se emocionam com coisas pequenas. E você sente inveja. Não das coisas boas que elas sentem, mas da capacidade delas de sentir qualquer coisa. Até a dor. Porque pelo menos elas ainda estão vivas por dentro. Você começa a questionar se você sempre foi assim. Se antes de tudo isso acontecer, você realmente sentia as coisas ou se você só achava que sentia. Você revisa suas memórias. Você tenta se lembrar de como era ser você antes. Mas as memórias parecem turvas. Como se pertencessem a outra pessoa. Como se aquela versão de você tivesse morrido e deixado só o corpo para trás. Tem momentos em que você tenta se forçar a voltar. Você marca um encontro. Você conhece alguém novo. Você tenta se interessar. Você faz as perguntas certas. Você sorri nos momentos certos. Mas por dentro você está contando os minutos para ir embora. Porque você sabe que não vai sentir nada. Você sabe que aquela pessoa vai embora da sua vida e você não vai sentir falta. Porque você não sente falta de mais nada. E isso te faz sentir culpado. Porque as pessoas merecem ser sentidas. Elas merecem causar impacto.
Elas merecem ser lembradas com saudade, ou com raiva, ou com amor, ou com qualquer coisa. Mas você não consegue dar isso a elas. Você não consegue dar nada a ninguém porque você não tem mais nada para dar. Você para de falar sobre como você está se sentindo. Porque quando as pessoas perguntam, você não sabe o que responder. Você não está bem, mas você também não está mal. Você só está existindo, respirando, fazendo os movimentos básicos da vida. E quando você tenta explicar isso, as pessoas não entendem. Elas acham que é depressão. Elas acham que você precisa de ajuda profissional. E talvez você precise. Mas você também sabe que isso é algo diferente. Isso é o que vem depois. Depois da dor. Depois da luta. Depois de tudo. Você percebe que o vazio mudou você de formas que você nunca vai conseguir voltar atrás. Tem coisas que você fazia antes que agora parecem impossíveis. Você não consegue mais confiar completamente em ninguém. Você não consegue mais se entregar de verdade. Você não consegue mais acreditar que as coisas boas vão durar. Porque você aprendeu que tudo passa. A dor passa. A alegria passa. E no final, só fica o vazio. Você começa a viver em câmera lenta. Os dias se arrastam. As semanas se misturam. Os meses passam sem que você perceba. Você olha pro calendário e se assusta. Já é dezembro. Já é aniversário de novo. Já passou um ano. Já passaram 3. E você não lembra de ter vivido nada disso. Você só lembra de ter existido. De vez em quando, tem um flash. Um segundo em que algo quase te toca. Uma música na rádio. Um cheiro na rua. Uma frase que alguém diz. E por um instante, você sente algo se mexendo dentro de você. Algo antigo. Algo que você achava que tinha morrido. E você se agarra naquele segundo. Você tenta esticar ele. Você tenta fazer ele durar. Mas ele escapa. E você volta pro vazio. E o vazio é paciente. Ele não te apressuma. Ele não te cobra. Ele só fica ali, esperando, ocupando todo o espaço que a dor deixou. E com o tempo, você percebe que talvez ele não seja temporário. Talvez ele seja permanente. Talvez esse seja o novo normal. Talvez você nunca mais volte a ser quem você era. E essa é a parte mais assustadora de todas. Porque você esperava a dor. Você sabia que ela ia doer. Mas ninguém te avisou sobre o vazio. Ninguém te preparou pro dia em que você ia acordar e perceber que não sente mais nada. Ninguém te disse que isso ia ser pior do que sentir tudo de uma vez. Ninguém te contou que você ia passar o resto da vida procurando por algo que te faça sentir vivo de novo. E talvez nunca encontre. O vazio que não dói é o tipo mais perigoso de vazio. Porque você não luta contra ele. Você não chora por causa dele. Você não pede ajuda para sair dele. Você só aceita. Você se acomoda. Você aprende a viver com ele como se fosse parte da mobília da sua alma. E um dia você percebe que faz tanto tempo que você não sente nada de verdade que você nem lembra mais como é. E talvez seja isso o que mais assusta. Não é o fato de que a dor foi embora. É o fato de que junto com ela, foi embora uma parte de você que você nunca mais vai recuperar. A parte que acreditava. A parte que sentia. A parte que se importava o suficiente para se machucar. Você fica olhando para sua própria vida como se estivesse olhando para a vida de outra pessoa. Você vê as coisas acontecendo. Você vê você mesmo fazendo escolhas. Tomando decisões. Seguindo em frente. Mas você não se reconhece. Porque a pessoa que você era antes teria sentido algo. E você não sente mais nada. E tem noites em que você se pergunta se vale a pena continuar assim. Não no sentido de desistir da vida, mas no sentido de questionar se isso ainda pode ser chamado de viver. Se existir sem sentir ainda conta como existência. Se respirar sem estar presente ainda conta como estar vivo. Mas você continua. Porque é isso que a gente faz. A gente continua. Mesmo quando não faz mais sentido. Mesmo quando não sente mais nada. A gente levanta.
A gente escova os dentes. A gente sai de casa. A gente finge que tá tudo bem. A gente sorri quando precisa sorrir. E a gente volta para casa. Pro silêncio. Pro vazio. Pra versão de nós mesmos que sobreviveu à dor, mas não sobreviveu inteira. E talvez um dia você volte a sentir algo. Talvez um dia a vida te surpreenda de um jeito que você não esperava. Talvez um dia você acorde e perceba que aquele peso no peito voltou, mas dessa vez é diferente. Dessa vez é algo bom. Algo que te lembra que você ainda está aqui. Que você ainda é humano. Que você ainda é capaz. Mas até lá, você vai continuar carregando esse vazio. E vai continuar assustado com ele. Porque ele é a prova de que você sobreviveu a algo grande demais para caber dentro de você. E que quando você sobrevive a algo assim, você não sai ileso. Você sai diferente. Mais vazio. Mais silencioso. Mais assustado com a própria capacidade de não sentir mais nada. E ninguém te avisou que ia ser assim. Ninguém te disse que o dia em que a dor parasse de doer seria o dia mais assustador de todos. Porque quando a dor vai embora e só o vazio fica, você percebe uma verdade que ninguém quer ouvir. Que às vezes a gente não se cura. A gente só para de sangrar. E aprende a viver com a cicatriz. Uma cicatriz tão funda que você nem sente mais quando alguém toca nela. E é assim que você segue. Vazio, mas funcionando. Presente, mas ausente. Vivo, mas não exatamente vivendo. Esperando por algo que você não sabe se vai chegar. Esperando sentir algo de novo. Qualquer coisa. Até a dor. Porque pelo menos a dor te lembrava que você ainda era capaz de se importar. E agora você não tem nem isso.